O apóstolo Paulo chama-nos a atenção para o evangelho verdadeiro. Não o evangelho das revelações, o evangelho do misticismo, o evangelho das emoções, mas o evangelho que leva as pessoas à presença do Senhor, a cultuar o Todo-Poderoso e a serem salvos. Veja esse vídeo. Olá, a paz de Cristo Jesus. Eu sou o pastor Elias Rios com mais uma edição do Minutos Vivos. É a palavra abençoadora de Deus para a tua vida. Deus me disse. Você já ouviu essa expressão? Ou ainda, Deus me revelou, tive um sonho, um anjo me disse. Misericórdia, não é verdade? Misericórdia, amados. Haja vista que essas expressões tornaram-se comuns na vida dos crentes hoje. Mas poucos dizem, o Espírito de Deus revelou-me através da palavra a sua vontade. Mostrou-me o caminho. Isto porque, irmãos, a palavra de Deus tornou-se secundária na vida das pessoas. O misticismo entrou de uma forma assustadora e envolve toda a igreja, envolve todos os cultos. Se não houver um Deus me disse, eu vi um anjo, eu tive um sonho. Se não houver estas revelações, parece que está faltando alguma coisa no culto. E muitos amados estão ávidos por estas respostas. Não buscam mais a Deus porque ficam à espera dos pseudos profetas, os neos profetas dos últimos tempos. E às vezes a vida desses profetas só a misericórdia de Deus. Santidade só dentro da igreja. Mas quando sai da igreja, oh meu Deus, tem compaixão. Deus não usa vasos impuros, lembre-se disso. Mas eu quero chamar a atenção para uma palavra muito poderosa. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas, ainda que nós, ou mesmo o anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito. Irmãos, esta é uma afirmação do apóstolo Paulo para a igreja da Galácia, aos Gálatas, mas também é uma afirmação que se aplica em gênero, número e grau à igreja atual, à igreja dos nossos dias. E o que nós temos muitas vezes visto nas igrejas, nos cultos, é um evangelho que não está na palavra. É um evangelho marcado pelo misticismo, pelas adivinhações, um evangelho para envolver as pessoas, para trazer satisfação às pessoas. Um evangelho humorístico. São coisas que nós não encontramos na palavra. É um evangelho vazio de Cristo, irmãos. Vazio de Cristo. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que temos ouvido e que temos visto. Haja vista que somos, em muitos casos, concordantes com as heresias pregadas nos últimos tempos. Na verdade, é a banalização do sagrado. Aquilo que é de Deus tornou-se banal. As pessoas não têm mais temor aos princípios divinos. E tudo fazem para satisfazer aqueles que estão sentados nos bancos, ávidos por uma revelação, ávidos por uma palavra agradável, ávidos, muitas vezes, para darem gargalhadas. Haja vista que nós estamos cheios de pregadores que são verdadeiros humoristas. Só a graça de Deus, não é? Misericórdia. Como o evangelho perdeu o rumo. Como o evangelho atual perdeu o rumo. Como distanciou-se dos princípios de Deus. Não é um evangelho que leva as pessoas a uma reflexão para que haja arrependimento, confissão de pecado e mudança de vida. Mas sim um evangelho da satisfação, na qual as pessoas querem ouvir profecias, revelações, ouvir sobre prosperidade, sobre o bem-estar geral, de como serem felizes sobre a face da terra, de como ficarem ricos e coisas semelhantes, mas não querem ouvir como chegar aos céus. Este evangelho, ele não é atraente. O evangelho que ensina o caminho dos céus. Claro, o caminho é Cristo Jesus, mas poucos querem ouvir a respeito do caminho, mas apenas daquilo que traz satisfação, arrepios, que mexe com as emoções, que fazem as pessoas chorarem, mas o coração não é transformado. Que adianta isso? Para onde estes vão? A quem estão louvando?
Eis que o apóstolo Paulo diz de forma tão sábia, de forma tão clara, mas ainda que nós, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que vos temos pregado, que seja anátema. E é isso que nós temos visto, um evangelho diferente, um evangelho estranho. Cuidado para que você não esteja abraçando esse evangelho estranho. Lembre-se, o princípio do Senhor é a palavra. É o culto racional, é um culto voltado para a edificação das pessoas, para a transformação das pessoas, para que elas possam acessar a presença de Cristo Jesus e verdadeiramente viver os princípios de Deus. Este é o objetivo, que as pessoas reconheçam o seu estado lastimável, que aceitem Jesus e que caminhem em direção à glória, em direção aos céus. Amém? Que você reflita o que é que você tem buscado nos cultos, o que é que você tem buscado de Deus. A presença dele está com ele na glória ou apenas a satisfação nesta terra? Fique atento a esta verdade. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero clamar que Tu venhas abrir os nossos olhos para que entendamos a Tua mensagem. Esse é meu clamor em nome de Jesus. Amém. Queridos, continuemos firmes e vamos propagar a palavra de Deus. Compartilhe o Minutos Vivos nas redes sociais. Faça uma lista de transmissão no WhatsApp e mande para as pessoas, mande. Amém? Acesse nosso canal no YouTube, youtube.com/missãovivos. Um abraço especial do pastor Elias Rios e até o próximo vídeo. Será amanhã. Aguarde.